ouvintes, nós estamos aqui com mais um Café com Estolives, é o quarto episódio, e hoje a gente tem o privilégio de entrevistar esse colega, que é o Jonathan Valdiero, que nós nos conhecemos aí de congresso, já tive a oportunidade de ler trabalhos que ele apresenta, então é uma pessoa que tem uma história que é inspiradora, e por esse motivo também trouxemos para vocês, para que nós temos, a proposta é essa, né? Trazer pessoas que têm uma história aí de amor com a anatomia patológica e que através disso essa história inspire outras pessoas, seja pessoas novas que estão ingressando na carreira de anatomia patológica, ou pessoas que já trabalham e falam, nossa, eu posso fazer isso também. Então, por esse motivo, muito obrigada por separar esse tempo para estar conosco aqui, né, nesse café da manhã virtual. E nós já queremos lançar aqui a primeira pergunta, né, que é como começou a sua história com a anatomia patológica, e também sabemos que você fez biomedicina, e como que tudo isso se deu aí, já começando a falar um pouquinho da sua história para nós. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui. A minha história na histologia e na anatomia começa lá no primeiro período da faculdade, mas acho que um pouco antes disso começa com a ideia de que eu entrei na biomedicina para trabalhar com ciência forense. Cheguei no primeiro período animadão, fui direto para anatomia. Aí cheguei na aula de anatomia, foi tudo certo, cheguei a fazer estágio no IML, mas chegou no segundo período, eu encontrei histologia e eu falei, não, acho que meu caminho vai mudar aqui. Aí a partir do segundo período, eu comecei a chefiar a monitoria de histologia da faculdade que eu fiz, que é da UCP, e fui até meu último período. Aí foi paixão até o final, né? Ai, que legal. Bacana. E como que a veterinária surgiu aí nesse meio, Jonathan? Então, a faculdade que eu fiz, ela é muito voltada para análises clínicas e para pesquisa. Eu fui o primeiro a trabalhar com histotecnologia lá dentro. E aí eu tive que correr atrás de estágio, né? Porque eu não conhecia ninguém. A partir daí eu fui para a UFRJ fazer uma iniciação científica no laboratório de histologia. Mas mesmo assim eu ainda sentia que eu precisava de mais, sabe? E aí um dia, meu cachorro cruzou com a cachorra de uma amiga minha e a gente foi na veterinária. Meu cachorro, a cachorra dela pariu lá e eu conversando com o veterinário responsável, ele falou que tinha vontade de implementar a anatomia patológica no laboratório dele. 2 meses depois eu estava lá dentro como estagiário, mas já implementando o setor de anatomia patológica lá. Nossa, legal. Fantástico isso, né, gente? Nossa, rápido, né? Foi. E assim, tudo super arcaico, sabe? Fazendo processamento manual. Normal. Processamento manual. O meu micrótomo era um micrótomo muito antigo, daqueles que você coloca um adaptador, porque era daquela navalha afiável, sabe? Sim, a Pesado pra caramba, era quase uma academia aquilo. E aí, com o tempo, a gente foi evoluindo, conseguimos comprar um processador automático usado, compramos um micrótomo Leica, graças a Deus. Nossa, aí mudou a vida completamente. Mas assim, ainda tem muita coisa para evoluir, sabe? Sim. Você ainda tá nesse laboratório? Você continua prestando algum serviço? O seu vínculo continua lá? Continua sim. Eu agora continuo responsável pela anatomia patológica de lá inteira, isso já tem 4 anos. Eu faço toda a parte de gerência do laboratório até a parte prática. Eu faço a macro com um veterinário me auxiliando, porque por lei a gente não pode fazer macroscopia veterinária, né? Mas de todo o resto eu faço, desde da macroscopia, ao processamento, ao corte, à coloração. Aí no fim eu sempre olho as lâminas e dou o meu laudo. Aí do meu laudo vai para o patologista e ele dá o laudo dele. Aí eu sempre tento confirmar os laudos, essas coisas assim. Porque o plano é, para além de já ter todos esses cargos lá dentro, é eu fazer veterinária e ser patologista também. Então, assim, tá em todas as partes do processo. Muito legal. Isso aí. A importância do micrótomo,
Microscópio na área técnica, né? Que a gente sempre fala aqui Sim, no Stolives disso. sim. Eu acho que, para além disso, a importância do microscópio na área técnica é que a gente só evolui quando a gente vê o resultado. Uhum. Eu participei com a Andressa de congresso e eu levei algumas atualizações de técnica, que é uma coisa que eu amo fazer, que inclusive eu estou sentindo falta de fazer, e essas coisas só aconteceram porque eu estou tão acostumado a ver as lâminas que eu falava assim, acho que isso pode melhorar. E aí a gente foi lá e tentou melhorar e acabou dando certo. Ah, Muito legal. legal. E E outra coisa é você? que quando você chegar para fazer a veterinária, vai aproveitar muito mais o curso, porque daí já sabe fazer a leitura, né, Sim, das lâminas, então acaba que aproveita muito mais o curso, porque já vai focado, né? A patologia sim, veterinária é um ramo que tem crescido muito, a gente tem conversado, né, Alessandro, né, Malu? Aham. A gente tem Sim. conversado bastante sobre isso, vários colegas têm ido para a veterinária. No terceiro episódio, nós conversamos com o Felipe. O Felipe montou a Nexio lá no sul, né, do país. Ele montou e ele trabalhava com patologia humana e agora também foi para a área veterinária e está dando super certo. Ele está extremamente feliz também, já começou a fazer algumas leituras de lâmina, já começou a pegar esse olho aí da patologia, porque os veterinários são bem próximos, conseguem explicar legal para eles, as veterinárias, e ele está se desenvolvendo também. Então, a gente fica bastante feliz por esse ramo da veterinária estar crescendo também, né? Uhum. sim. Eu tenho acompanhado a Nest pelo Instagram e eles estão com uma infraestrutura boa, eles estão. É, Tem tudo para crescer rápido. tem. Sim. É Muito uma bom. área que vai crescer, né? Muito E ainda. aí, Alessandro, tem mais alguma pergunta? Tem Ah, tem várias uma dúvida, perguntas né? aqui. A gente tem várias perguntas para você, porque a gente já relembrei os trabalhos aqui. Então, vem pergunta. Vai, Alessandro, qual é a Vamos lá. sua? E o que você tem de curiosidade? Então, você fez mestrado em ciências, né? E o seu trabalho é com RAM? É isso que você Isso, mexeu? eu faço mestrado em Ciências Morfológicas na FRJ e Uhum. eu trabalhava com reparo tecidual. E aí a gente usava pele de rã para tratar feridas cutâneas em camundongos, mas acabou que eu tive um problema no laboratório, eu troquei de laboratório e aí eu abandonei esse projeto. Mas se vocês quiserem falar sobre ele, a gente fala sem problema. Vamos falar. Não, Interessante. sim, porque a gente viu que você mudou de projeto. Conta essa história pra gente. Você mudou de projeto de mestrado? Ou você Mudei. trancou a matrícula? Não, eu Ou mudei de projeto. Eu mudei de laboratório e de projeto. conta pra gente, então. E aí agora eu tô trabalhando com. Eu vou começar a trabalhar, na verdade, porque eu mudei de projeto no dia 10 de março do ano passado, no dia 16 começou a pandemia. Ah, E aí tá tudo extremamente parado. Mas a gente vai começar a usar o extrato de uma planta que chama Euphorbia tirucale para tratar metástase de melanoma em camundongo. E agora você Também falou de uma trabalhando. área que eu amo. Agora eu tô chegando onde eu Agora, quero. eu achei que você mudou para uma área muito boa. É, a- Eu gosto ago- demais de trabalhar com melanoma, né? Meu mestrado foi em melanoma. E me deu muita satisfação de poder fazer esse tipo de trabalho, porque a gente trabalhou com melanoma na fase inicial, né? Então, foram os melanomas finos, são aqueles que têm a profundidade até 1 milímetro, né? Uhum. De realmente de profundidade. Então, assim, tirou a lesão, teoricamente, tirou a lesão, acabou. E a gente teve a oportunidade de estudar ali alguns marcadores para comparar com os casos já avançados. E foi bem legal, né? É muito, muito legal. E a ideia é trabalhar com essa planta, a É, ideia é utilizar a planta. Na verdade, é um extrato purificado dessa planta. A gente quer utilizar um componente dela, porque essa planta é utilizada na medicina popular há muitos anos, muitos anos, muitos anos. Ela veio da África e aí eles usam o extrato inteiro, mas o extrato tem muitos componentes que são tóxicos. E aí o pessoal começou a estudar e eu li em alguns artigos que existiu a parte que eles acham que é a parte boa desse extrato, é uma parte chamada eufol. E aí a gente conseguiu, um professor colaborador nosso do Espírito Santo conseguiu purificar isso aí, e a gente vai tentar dosar
e tratar as metástases, né? A gente já vai tratar direto metástase. Legal. Nossa, Sensacional. muito bacana. Da hora. Muito legal, né? E vocês vão usar o quê? Vocês vão usar TMA para as amostras ou são amostras já isoladas? Como que vocês pretendem fazer? Então, são amostras já isoladas do laboratório. Isso é coisa que o laboratório já tinha antes de eu chegar lá, que eu ainda tô me adaptando lá. Legal. Interessante. Quanto tempo de experiência na área? Você começou, porque eu vejo que você é novo, né? Aí Sim, você eu tenho começou com quanto 27. tempo? É, novo. Uhum. Sim. Começou com quanto? Eu comecei na histotecnologia com... Eu entrei na faculdade com... eu comecei com 21. Olha, São que 6 anos legal. aí trabalhando. Muito E legal. estudando. E Legal. como que foi, Jonathan, assim, você conciliar lá a sua rotina no laboratório de veterinária com esses projetos, porque você já desenvolveu outros trabalhos? Como que foi isso? Você acha que agregou bastante essa sua experiência? Eu acho que, assim, por um lado agregou muito, porque eu trabalhava demais, né? Eu saía de casa às 4h30 da manhã para ir para a FRJ, saía da FRJ, ia para clínica, ficava lá até 10, 11 horas da noite, no outro dia era 4h30 da manhã de novo. Eu confesso que eu sinto até um pouco de falta dessa rotina, mas eu acho que, assim, agregou por muita coisa, por eu estar no meio da pesquisa e no meio clínico. Eu acho que, para minha experiência, no geral, foi muito bom. Mas eu sinto que eu deixei de focar em algumas coisas em alguns momentos. Então, tem algumas coisas da parte clínica que eu ainda fico assim, isso aqui eu preciso aprender, eu preciso melhorar. Na parte de pesquisa eu fico, isso aqui eu acho que eu podia ter melhorado. E se eu tivesse focado numa coisa só, teria sido melhor. Mas, no geral, eu acho que tá nos dois meios e ter conciliado isso tudo me fez muito bem. Acho que deu uma experiência boa. Sim, o mestrado vai te ajudar a melhorar tudo isso, né? E depois Tá. dele você já vai engatilhar pro doutorado ou vai dar uma descansada? Não, eu vou engatilhar com a faculdade de veterinária, provavelmente. Já vai E aí depois vem o doutorado. Aí Muitos legal. projetos. já tem um plano bem grande aí. Agora, porque assim, o plano de fazer faculdade veterinária é porque a gente precisa ganhar dinheiro, né? Então, tipo, depois eu faço doutorado com calma, sem ter necessidade de bolsa e tudo isso. Então, tipo, eu faço a faculdade, implemento meu laboratório e aí eu falo, vou fazer o doutorado porque eu amo mesmo, porque eu gosto. Excelente plano. Eu queria saber sobre, mais aí sobre um trabalho que você apresentou num congresso sobre criptococos. Como que foi desenvolver esse trabalho? Sim, esse trabalho foi totalmente ao acaso também. E foi uma das coisas muito boas de de trabalhar na clínica e na pesquisa ao mesmo tempo, porque aquilo foi um cachorro que morreu na clínica que eu trabalho e a gente fez necrópsia. E aí, na necrópsia, eu já vi que tinha toda aquela meleca, aquela coisa que o Cryptococcus faz no cérebro do bicho, né? Fiz as lâminas e aí vi que tinha Cryptococcus. Eu falei, lá embaixo no laboratório tem Alcem Blue. Vou lá fazer. Levei pro laboratório lá embaixo, pedi a ajuda da minha orientadora, pedi a permissão dela para usar os reagentes. Ela deixou, fizemos uma lâmina. E aí, quando eu fui olhar, a menina que estava trabalhando no microscópio antes de mim, ela trabalhava com microplástico. E aí ela estava com o polarizador rodado. E eu não vi. Eu coloquei a lâmina no microscópio, quando acendi a luz, passou e o Cryptococcus brilhou. Aí eu fiquei, gente, o que está acontecendo? Chamei minha orientadora e falou, eu acho que deu errado. Porque eu nunca tinha usado polarização, na verdade. Aquela foi a primeira vez que eu nem sabia do polarizador. Aí ela foi ver, não, Jonathan, o polarizador tá rodado. Aí rodou. E aí ficou azul, normal, o Cryptococcus. Rodou um polarizador de novo, Cryptococcus brilhando maravilhosamente. E aí a gente começou a discutir por que isso poderia ter acontecido, procuramos na literatura, não achamos nada de Alcem Blue polarizando, na verdade, também. E aí existe uma ideia na minha cabeça. Como eu saí desse laboratório, a gente acabou não colocando o projeto para frente. Mas inclusive eu mandei mensagem pro Dr. Jerry,
ontem, porque a gente conversou muito sobre esse projeto no congresso, e ele me perguntou se a gente poderia colaborar, e aí eu mandei mensagem para ele ontem, que agora eu tô mais aliviado com as coisas, e eu consigo conversar melhor com ele sobre isso. E a gente quer colocar esse projeto para frente e descobrir por que essa coloração de Alcem Blue para Cryptococcus causa essa birrefringência, né? Sob luz polarizada. Uhum. Muito legal, é sempre um acaso, né? Muitas coisas acontecem na vida do pesquisador ao acaso. A gente deixa alguma coisa lá e de repente surge uma pergunta, né? Assim, fala, mas por que isso, né? É fantástico. E eu vi que você tem trabalhos publicados também com as colorações, porque nesse congresso eu me lembro que você mandou 2 trabalhos. Daí teve aquele trabalho das fibras, né, da elástica e colágeno. Sim. Então, que foi muito legal esse trabalho também, né? E aí você mandou 2 trabalhos que eu me lembro que foram, assim, sensacionais, né? Um foi para pôster, o outro oral em pôster, e vi também que você tem publicado, foi muito legal essa parte de elevar, né, a histotécnica, aquilo que a gente faz brilhar na bancada, que os ouvintes sempre estão aí fazendo as colorações especiais e a gente tem maior cuidado para que funcione. Então, aí você conseguir levar 2 trabalhos extremamente importantes para o Congresso, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse outro trabalho também das fibras elásticas e colágenas, e como que foi reunir tudo isso e publicar. Essa parte das fibras elásticas começou com o trabalho que eu levei em 2017, né? Tá. Em 2017, o último congresso foi que eu levei o trabalho que eu tentei reduzir a toxicidade da coloração de orceína, porque normalmente como coloração de fundo a gente usa o ácido pícrico, né? Sim. E aí eu tentei tirar esse ácido pícrico porque além dele ser tóxico, ele é extremamente difícil de comprar, né? Ele é controlado. E aí a gente substituiu ele pelo verde luz e deu um resultado muito bom. A gente conseguiu ver até algumas fibras que a gente não, de tamanhos que a gente não conseguia ver com o fundo de ácido pícrico. Uhum. E aí a partir daí eu me encantei pelo orceína e comecei a tentar um monte de coisa, né? E um dia eu estava no laboratório e aí pensando novamente eu gosto muito de pensar em contrastes de cor. Eu até cheguei a começar a estudar um pouco sobre cor e contraste agora para poder pensar melhor nessas técnicas. E aí eu pensei, o que contrasta bem com o marrom? E aí fomos pensando em cores, até que minha orientadora falou, Jonathan, a gente podia tentar um vermelho, alguma coisa do tipo, por mais que pareça próximo do marrom que a orceína dá, talvez dê um resultado bom. Aí eu pensei, já que a gente vai tentar vermelho, vamos tentar com o picrocílios, porque ele já cora colágeno, e a gente já consegue corar 2 coisas numa lâmina só. Ela, tá, vamos tentar. A gente tentou e deu super certo. Eu nem acreditei quando eu vi a primeira lâmina assim, sabe? Ficou lindo o resultado. Aí eu falei, não, eu vou fazer mais. Aí eu comecei a procurar material que a gente tinha no laboratório para tentar, e fiquei um dia inteiro fazendo picrocílios com orceína. Porque é uma coloração razoavelmente demorada, mas assim, funcionou muito bem. E aí, nessa técnica, a gente conseguiu economizar tempo, acho que tempo e dinheiro também, né? Porque uma coisa que a gente usaria 2 lâminas para ver, que seria uma para corar especificamente as fibras elásticas e outra para corar especificamente as fibras colágenas, a gente consegue fazer agora numa lâmina só. Sim. E aí chegou a ver o picrocílios na polarização para poder fazer aquela diferenciação de colágeno 1, colágeno 2, deu certo? Sim, ele funcionou bem na polarização. As fibras elásticas deixam de aparecer na polarização, porque a orceína não polariza. Mas você entrou aí num ponto que é um ponto de que eu tô até escrevendo um artigo agora de revisão, comecei a dar uma estudada melhor ontem, sobre essa questão da diferenciação das fibras colágenas tipo 1, 2 e 3 com o picrocílios, porque tem uma... A gente discutiu isso no grupo de WhatsApp de histotécnica essa semana, não lembro com quem eu discuti, mas a Luzia até entrou na discussão. Foi extremamente bom. Eu não participo desse grupo, então eu não sei assim o que rola, até porque eu não tenho tempo mesmo para participar, então foi uma decisão. E assim, mas que legal! Eu tô escrevendo esse artigo sobre isso porque
A gente começou a discutir porque alguém queria fazer o Sirius Red, o Picrocílios, né? E não estava conseguindo achar kit. Aí o pessoal mandou a coisa lá, as sugestões de kit e tal, e aí começou a discussão, alguém levantou a discussão sobre isso, sobre a diferenciação das fibras colágenas. Certo. E eu lembro de estar no FRJ e ter lido alguns artigos dizendo que não se pode dizer que o Picrocílios, ele cora as fibras diferentemente, que você pode afirmar que aquela fibra é tipo colágeno tipo 1, 2 e 3, porque o que varia, na verdade, é a espessura da fibra. E na época que o Junqueira fez aquele artigo inteiro, ele disse sobre a espessura das fibras e tal, mas que ele tentou correlacionar com algumas localizações. E hoje na literatura a gente já sabe que tem fibra colágena que é fibra extremamente mista. Então você não pode afirmar que o Picrocílios cora em... Eu não lembro as cores agora, vou chutar, tá? Cora em amarelo fibra 1 e em vermelho a fibra 2 ou 3. A gente não pode afirmar isso. E aí eu estou escrevendo um artigo de revisão agora, justamente para tentar entender isso e publicar aí para a gente ver se as pessoas abrem um pouco a mente e alguém que tenha disponibilidade consiga fazer essa pesquisa direitinho, faça uma correlação com imunohistoquímica, porque Isso. eu acho importante. Muito legal, porque assim, tem a gente trabalha na indústria, então a gente faz acaba fazendo a parte de assessoria científica também. E aí um trabalho de doutorado que o orientador quis diminuir o gasto, né? Porque a gente sabe que estamos num momento muito difícil e a pesquisa, então, nem se fale, né? E aí o orientador quis diminuir esse custo do projeto e aí colocou para fazer com kit de coloração, porque ela é uma pessoa que não tem expertise na bancada e tudo mais. E aí ela queria que a gente desse a certeza absoluta que ela conseguiria, através do Stokit de Picrocílios, ela conseguiria fazer essa diferenciação das fibras. E eu falei para ela, eu não posso te dar essa certeza, porque até por conta disso que você explicou, não vai ser, é um trabalho de doutorado, pensa, entendeu? Então, assim, a probabilidade de ter erro, ela fazendo por histoquímica, é gigante, entendeu? Assim, é gigante, ela não vai ter como realmente, porque daí ela vai falar, olha, tantos apresentaram fibra colágeno tipo 1 e tantos fibra colágeno, mas não vai ser verdadeiro, né? Então, essa parte que ele reduziu do projeto, que seria a parte dos marcadores, é a principal, né? A principal, porque ela até poderia fazer uma correlação, né? Ver, olha, assim, e aí ficaria um trabalho muito legal, né? Até para a gente ver quanto se perde fazendo só histoquímica. Mas aí ela queria que a gente desse certeza, e eu falei, eu não posso fazer isso, eu não posso te falar isso, porque não vai ser verdade, né? Isso tá muito preso, essa questão da diferenciação tá muito presa na patologia, e todo mundo leva isso até hoje, desde que o Junqueira disse. E assim, tem vários outros trabalhos já dizendo que não funciona, que não é assim que funciona, mas as pessoas acho que precisam de um pouco mais de divulgação, sabe? De mostrar, olha só, tem um artigo aqui que tá dizendo que não. Mas assim, quando a gente pega a Junqueira, quanto de tecnologia ele tinha naquela época? Então, assim, a gente já... É isso que eu falo, as pessoas, elas vão replicando, e aí surge tanta coisa nova, tantas técnicas novas, e às vezes a gente esquece de olhar, né? Então, você fica preso naquele método, e assim, sabendo que tem outros. Então, o que ele fez, o que Junqueira fez, assim, sabe, foi fantástico, né? Foi sensacional. A gente utiliza até hoje conceitos, só que as técnicas, elas vão se aprimorando. Hoje a gente faz muito mais imunistoquímica do que antigamente. Hoje a gente tem um setor que na verdade é de criação de novos anticorpos, né? Para determinar, enfim, para N fins. Então, a gente sabe que é uma técnica sensacional e a gente vai aprimorando. Então, temos sim que olhar, não desperdiçando o que os
os outros cientistas fizeram anteriormente, que a gente utiliza como base, né? Mas sempre olhando também para as técnicas que são de maior sensibilidade e maior especificidade. Sim, e se não fosse ele, a gente não tinha chegado aqui, né? Claro. Foi um cara maravilhoso. Tudo que ele publicou foi maravilhoso e era o que ele tinha na época, né? É igual a técnica de Orseína, ela foi publicada em 1890. Sim, Nossa. sim. Faz muito tempo. Caraca. E assim, quando você chega a comparar, por exemplo, assim, Orseína com Verhoff, ou Verhoff? A gente comparou um pouco na época que a gente fez o artigo da Orseína. E assim, o ruim do Verhoff é que ele usa algumas coisas que são mais tóxicas. Então a gente pegou a técnica que a gente usasse menos toxicidade possível e aí tentar diminuir mais ainda a toxicidade dela. E eu gosto mais da Orseína do que o Verhoff. Eu acho mais bonito de olhar. Sim. Tá, e uma pergunta. Quando a gente prepara o Verhoff, ele tem uma durabilidade muito reduzida, que daí depois, assim, é no máximo estourando 15 dias, vai, e mesmo assim você já tem uma diferença, se você pegar que você preparou, o Verhoff que você preparou no dia, e pegar um depois de 2 semanas, você já vê a diferença, né, na fibra mesmo de marcação, enfim, o preparado novo fica muito mais evidente. Você também sente essa diferença? E quando você compara com a Orseína, ela tem uma maior durabilidade? Sim, eu acho que a Orseína dura bem mais, porque sabe que universidade pública, às vezes, a situação é um pouco precária. E aí eu já usei Orseína preparada há 5, 6 anos e continuou marcando bem. Inclusive aquela que eu usei para o trabalho, ela tinha sido feita há muito tempo, aí funcionou bem, e aí eu fiz uma outra nova só para fazer o trabalho e ver se continuava dando certo. Mas eu já usei Orseína de 5, 6 anos, até um pouco mais, talvez. E nem teve tanta diferença na qualidade? Não teve diferença, porque justamente para isso eu fiz uma Orseína nova e depois comparei, né, para ver os resultados. E continuou o resultado perfeito. Assim, óbvio, a gente tem que manter o cuidado de deixar ela no frasco âmbar, de usar ela aquecida, de conferir o pH antes de usar, mas funciona por muito tempo. Mas você chegou a fazer alguma mudança alguma alteração de protocolo? Porque assim, nós sabemos que durante a bancada a gente vai alterando para potencializar resultado. Você fez alteração no protocolo a ponto de poder ter uma publicação ou patentear, enfim, ou na verdade você seguiu literatura para Orseína? Para a Orseína eu segui a literatura, eu segui exatamente o que estava escrito. Eu fiz alguns testes porque tem muita gente que publica Orseína a 30 minutos a 37 graus Celsius, Orseína a 60 minutos a 37 graus Celsius, Orseína a temperatura livre. Eu usei a 30 minutos por 37 graus Celsius e deu super certo, porque eu tentei reduzir o tempo também, né? Mas segui a literatura, com certeza segui a literatura. Que legal, fantástico, né? Muito acho que é uma das coisas que eu amo, né, de estar inovando, e é uma coisa que eu sempre sempre falo quando eu vou nos congressos, que eu acho que a gente tem que fazer um pouco mais disso da tecnologia, sabe, de investir em tecnologia e de tentar melhorar até as coisas que já foram feitas, e aí saem coisas boas, sempre sai alguma coisa legal. Verdade. Eu tenho uma curiosidade aqui, né, você é muito curioso e trabalha na técnica, já trabalhou em pesquisa, qual você prefere? Ou entre rotina e pesquisa? Essa curiosidade aí parece que você tende para pesquisa aí. Na verdade, eu gosto muito da técnica, eu gosto muito de diagnóstico, o diagnóstico é a minha paixão, mas eu tô sempre ali no diagnóstico conversando com o patologista, falando assim, olha, a gente podia tentar isso aqui, né? Você já pensou em trocar essa coloração por essa coloração pra gente ver se funciona melhor? Então, assim, eu acho que eu tô mais tendencioso no momento ao diagnóstico, à técnica em si, mas acho que eu nunca vou perder essa veia de vamos inovar, gente, vamos fazer alguma coisa, vamos mudar isso aí. Essa curiosidade que vai mudar tudo. Eu lembro que no início da veterinária, eu sempre discutia com os patologistas, falando assim, não, gente, vamos mudar isso aqui, vamos fazer isso aqui, e eles já falaram assim, olha só, já chegou o Mitidinho querendo mudar tudo, ó. É quase isso. É bem por aí. É quase isso.
A gente tem essa Jonathan. inquietação, né? Essa inquietação na hora que você vê, você não consegue fazer do mesmo jeito. É necessário pensar, é necessário mudar, é necessário testar. E a gente fica muito feliz, assim, de ver que não somos os únicos, que também Sim. tem muita gente que tem essa inquietação e que quer fazer acontecer e para melhor, né? A histologia é um processo extremamente artesanal, né? Se a gente não tentar mudar alguma coisa de vez em quando, fica aquela mesmice para sempre. E aí, acho que até os patologistas ficam um pouco de saco cheio de ficar olhando lâmina da mesma cor sempre, sabe? Boa, legal. Você chegou a comentar, né, que aí no seu trabalho do mestrado você teve que dar uma pausa por causa da pandemia, foi mais ou menos uma coisa assim, né, no ano passado, e assim, muita coisa mudou, né, teve novos empreendimentos, e no meio dessa pandemia, como você tem enxergado o nicho da anatomia patológica? Olha, falando mais especificamente pelo ramo da veterinária, que é onde eu trabalho, cresceu absurdamente. Absurdamente no momento a gente só faz os laudos para a clínica que a gente trabalha, né? A gente ainda não abriu comercialmente. A gente fazia, antes da pandemia, cerca de 15, 20 exames por mês. E aí, depois que começou a pandemia, teve dia de eu receber 25 amostras. Subiu absurdamente. Eu acho que as pessoas ficando em casa começaram a prestar mais atenção no bichinho, passar a mão e falar: olha, tem um caroço aqui, acho que eu tenho que levar no veterinário. O Felipe deu uma palestra do Histolives Vet, acho que foi o Felipe que deu, e ele mostrou uns gráficos dizendo o quanto estava crescendo a anatomia patológica veterinária, e assim, é uma tendência de realmente crescer muito. Com certeza. Sim. Muito, E você acha que interessante. Você acha que esse crescimento, então, seria mais pelo cuidado do dono, né? Tá prestando mais atenção, tendo mais contato com o bichinho em casa? Você acha que é mesmo por conta disso? Eu acho que sim. Eu acho que, assim, muitas vezes na correria do dia a dia, as pessoas não têm tanto contato com o animal, não perdem um tempo para fazer carinho no animal inteiro. E aí, às vezes, a gente acaba deixando passar. Eu mesmo, eu falo por mim mesmo. Eu fiquei, nesse período que eu estava no mestrado e trabalhando, eu não conseguia dar muita atenção pro meu cachorro. E aí, um belo dia, eu cheguei em casa e falei: não, hoje eu vou ficar em casa, não vou pegar nada. Larguei meu celular. Levei o cachorro pra passear. A primeira vez que eu passei a mão nele, falei: tem um caroço aqui, hein? Vou ter que levar na clínica. Aí cheguei lá, ele tinha um mastocitoma, a gente teve que tirar. Então, Olha assim, só. eu acho que para além do ramo não, da parte comercial, eu acho que a pandemia ajudou na qualidade de vida dos animais também, no geral, eu diria. Que bom. Para eles foi assim, não que a gente gostaria que, imagina, que nada disso, a gente gostaria que nada disso tivesse acontecido. Sim. Mas alguns nichos, alguns setores tiveram expansão, né? E a veterinária foi um deles, realmente. E até porque eu vejo assim que as pessoas isoladas, muitas pessoas adquiriram também animais, né? Que não tinham o animal e falaram, não, né, agora eu vou estar mais em casa, eu consigo, né, cuidar do animal, vou trabalhar home office. Então, acho que também teve esse aumento da aquisição mesmo do animal, né, Jonathan? Sim, aconteceu também, com certeza. Assim, isso não impactou tanto na anatomia patológica, né, porque raramente vai alguma coisa de filhote, só quando é algum problema de pele, alguma coisa assim. Mas acho que, com certeza, vai manter o crescimento dado a isso, sabe? Porque assim, algumas ONGs fizeram campanha para você adotar o animal, né? E já não era um animal tão novo assim. Então, várias verdade. ONGs têm esse projeto de você adotar mesmo, né, o animal. E eu tenho vários colegas que são biólogos e que eles incentivam mesmo esse movimento, porque a gente sabe que tem muita gente que, enfim, abandona o bicho e tal, então eles trabalham com isso. E aí, quando esse bicho ele vem para um cuidador, então ele leva para o veterinário para fazer, enfim, para fazer aquele check-up, né? E muitas vezes, nesse momento, já algo diferente é encontrado, né? Também. Sim, eu acho que o cuidado com o animal
diretamente proporcional ao nosso trabalho, né? Sim, ao nosso trabalho. É muito, muito legal. Então, assim, você pretende finalizar o mestrado, assim, ou você já vai dar sequência na veterinária, ou vai tentar fazer paralelo? Como que tá isso, assim, desenhado? Porque a gente sabe que a pandemia, infelizmente, prejudicou demais a pesquisa, né? Então, a gente sabe que aí já era prejudicado antes, né? Viver de bolsa e conseguir bolsa para projeto, conseguir financiamento para projeto. Como você enxerga isso? E talvez você dê segmento na veterinária antes do mestrado? Como que é isso para você? Não, eu acho que a prioridade agora é terminar o mestrado, porque eu nunca gosto de deixar as coisas pela metade, sabe? Eu quero finalizar o mestrado e, logisticamente, é muito impossível manter o mestrado junto com a faculdade veterinária e trabalhando, porque a faculdade veterinária é integral, né? Ela é manhã e tarde. Sim, E aí ainda teria o projeto de mestrado, mais o trabalho na clínica que tem que ser feito e só tem eu para fazer. E ainda tem que ter um pouco de vida. Eu ainda preciso respirar um pouco. Sim. Então, às 24 horas. exatamente. A ideia é terminar o mestrado e aí sim começar a faculdade. Mas é uma coisa que começar a faculdade eu nem tô com tanta pressa assim, não. Minha pressa é terminar o mestrado. Talvez eu tire uns 6 meses sabáticos aí só para eu ter um pouquinho de descanso. E aí volte pra veterinária. Mas assim, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso. Eu vou ficar 2 dias em casa e vou falar, não aguento mais, eu vou trabalhar. Provavelmente. Muito provavelmente aconteça isso. Então, assim, você trabalha sozinho na parte técnica ou você tem uma equipe? Não, como a gente é um laboratório bem pequeno agora, eu trabalho sozinho em tudo, né? Eu trabalho na parte técnica. A única coisa que eu tenho ajuda, as únicas coisas que eu tenho ajuda são para fazer a macro, porque legalmente a gente não pode fazer, né? Como eu sou biomédico, e na hora do laudo, que um patologista lauda. Fora isso, todos os processos relacionados ao laboratório eu faço, desde a compra de material, a gerência, pagamento do patologista, ao almoxerifado, a técnica, Administra eu faço tudo no laboratório. a parte de administração mesmo Também. do laboratório, né? Sim. E eu gosto quando você fala da questão da macroscopia, porque é uma coisa que a gente sempre vem falando, porque, igual você fala, legalmente, só que, por exemplo, no humano, legalmente, continua sendo médico. Então, legalmente também não poderia. Mas a gente sabe que continua sendo ato médico, só que na parte humana há profissionais extremamente bem treinados, macroscopistas, inclusive, que posicionam muito bem, que estudaram para isso e que fazem essa parte muito bem. E essa é uma discussão, né, que sempre polêmica, por sinal, né, que sempre é levantada, e obviamente que eu quero saber seu posicionamento sobre isso. Eu tenho até medo de começar a falar um pouco sobre isso e acabar me exaltando, sabe? Não. Mas... Brincadeira. Mas eu acho que falta a gente regulamentar quem a gente é, da gente colocar bater no peito e falar, olha, isso aqui, a gente é capacitado para isso, e é isso, a gente tem que fazer. Porque, não, eu não estou dizendo que falte da gente, mas eu acho que falta uma união coletiva da gente chegar e começar a cobrar efetivamente. Gente, vamos fazer isso aqui, olha aqui, a gente pode fazer macro, a gente está habilitado a fazer isso, a gente já pode estudar para fazer isso. Até porque a gente sabe que a maioria dos patologistas não quer fazer. Eles não têm tempo de fazer o volume de macroscopia que tem. Então precisa de auxílio. E aí eu acho que é a gente correr atrás de legislação, né? E aí cada um correr atrás do seu conselho, o de biologia, o de biomedicina, o pessoal da farmácia, e reclamar sobre isso, se juntar lá ao pessoal da Sociedade Brasileira de Tecnologia para cobrar isso também, porque eu acho que a gente acaba se desvalorizando um pouco, deixando que a gente fica até um pouco oprimido, eu diria, de vocês não podem fazer, mas em alguns lugares vocês vão fazer e vão ganhar um pouquinho a mais para isso aqui, só um pouquinho a mais, sabe?
E aí eu acho que falta isso aí, ó, regulamentar e falar assim, olha, eu quero ganhar tanto para fazer isso aqui porque vocês não querem fazer e eu sou capacitado para fazer. Sim. Uhum. Não, sensacional essa visão. E a nossa área, ela é bastante heterogênea, né? Porque quando a gente conversa com pessoas de outros países, então você tem lá médicos histotecnólogos, você tem uma capacitação melhor, né? Então o profissional fica 5 anos ali estudando e depois ele direciona se ele vai para cito, se ele vai para macro, enfim, se ele vai para a área técnica, se ele vai para imunistoquímica, biologia molecular, enfim. Mas ele tem todo o contexto. E o que acontece no Brasil é que um aprende com o outro, né? Uma pessoa não sabe, aí de repente vai alguém te ensina, só que não existe um curso, né, regularizado, regulamentado para a profissão, porque ela também não é regularizada nem regulamentada. Então, a gente tem diversos conselhos dentro de um mesmo nicho, e além disso, temos os técnicos, que também tem técnico que não fez curso técnico, ele é contratado como técnico, mas ele aprendeu, e é isso que a gente fala bastante no curso, né? Não seja um microtomista, né? Você Sim. não tá ali para cortar, parecendo lá o filme, né, do Charlie Chaplin, em tempos modernos, apertando parafuso incessantemente. Então, às vezes, com o aumento, a gente está falando de um aumento da demanda, né? E às vezes esse profissional ele é cobrado para fazer, não, eu quero que você corte 200 blocos ali em 6 horas, então você tem uma meta para cumprir, e a vida dele passa a ser cortar. E a gente sabe que tem um universo tão grande, que é esse universo da pesquisa, que é esse universo da microscopia, que tem muitas áreas técnicas que não tem microscópio, e a gente tem falado bastante sobre isso, que é impossível você melhorar, é impossível você aprender sem visualizar aquilo que você mesmo está fazendo. Então, a gente tem falado bastante sobre isso, e eu gostaria que você comentasse um pouco aí do que eu acabei de falar. Sim, então, eu acho que essa parte da gente não estar tão regulamentado é prejudicial para todo mundo, para o técnico que está trabalhando, porque ele muitas vezes não tem experiência para estar ali, ele muitas vezes não tem a capacidade de estar ali trabalhando com um determinado reagente, porque ele não tem conhecimento do que vai acontecer se aquele reagente cair e espirrar nele. São muitas coisas prejudiciais nesse momento. E aí eu acho que isso gera um problema até na evolução dos trabalhos. Foi o que eu estava conversando com você com vocês ainda há pouco. Se eu não tivesse tido esse feeling e o estudo, todo o conhecimento que eu não tinha atualizado as 2 técnicas. E aí, se a gente continuar nessa de falta de regulamentação, as pessoas, e nessa de cortar 300 blocos em 6 horas, que eu acho uma coisa extremamente absurda, porque para mim cortar é uma coisa... Você tem que estar lá calmo, fazer as coisas direito, com calma, até porque você tem que economizar navalha, você tem que fazer um monte de coisa. Sim. E aí é isso. Eu acho que cortar 300 blocos por dia, ok, se você gosta de fazer isso, mas a gente deixa de evoluir, a gente deixa de botar a patologia para frente, deixa de botar essa tecnologia para frente, e aí toca num ponto que eu sempre falo, que a gente deixa de fazer histotecnologia e passa a fazer só histologia. Não, realmente eu concordo, sim, plenamente. Acho que a gente tem que fazer, reduzir isso a ponto da autocrítica, né? Então, aquele profissional que ele cortou, ele vai observar a coloração, porque o que acontece em São Paulo é que um só corta, o outro só cora, o outro só monta, o outro só entrega, é bem fracionado, e muitas vezes a gente está tendo vários problemas de recorte aprofundado, 3 níveis, e que não chega em quem tem que chegar, não chega na pessoa que está cortando, ou às vezes a coloração está ruim, e aí o técnico que cortou foi super caprichoso, sabe, para tirar um corte esticado, para tirar um corte de material difícil,
e aí, de repente, colocou de qualquer jeito, ou corou de qualquer jeito, ou colocou de qualquer jeito na coradora automática, e de repente essa lâmina ela vai chega de qualquer jeito para o patologista, né? Então, assim, se um deles não fizer bem feito, né? E quando você está em laboratório pequeno, isso acaba não acontecendo, porque você tem o total, né? Desde da entrada desse material até a saída do material, você garantiu ali que todo o processo fosse feito com qualidade, né? Uhum. Sim, sim. Eu acho que a gente perde muito nesse quesito de qualidade e de evolução, porque. E eu acho que assim, falta um pouco da gente se impor também, às vezes. Porque eu vejo muito laboratório em que o técnico é tão reduzido, mais reduzido por outras pessoas, assim, sabe, pelos patologistas ou por outras pressões, que ele acaba entrando naquela caixinha e ficando. E eu acho que falta a gente bater no peito, e isso é uma coisa que acho que eu fico feliz de que eu não perdi, de tipo falar aqui, ó, vamos mudar, isso aqui tem que mudar, tá me incomodando. E acho que falta a gente bater no peito e falar, vamos fazer isso agora. Sim. Legal. E são os Muito técnicos que legal. vão fazer, né? Eles que botam a mão na massa e fazem o Sim. negócio acontecer. Sim, Fazer a gente tem que, acontecer. a gente tem que chegar na parte mais alta e falar como igual, porque a gente não é diferente. A gente é todo mundo igual, a gente é todo mundo capacitado da mesma forma para coisas Exatamente. diferentes, mas todo mundo é super capacitado. E eu acho que a gente tem que parar de se diminuir nesses momentos, sabe? De achar que o nosso trabalho é menos valorizado, Sim. né? E não é, ele na verdade não é, ele é uma profissão que é tão valorizada quanto, e a gente sabe que cada profissional vai ter um piso salarial, mas é tão importante quanto. Nós fazemos parte do diagnóstico do paciente, embora nós não somos divulgados, mas se o nosso trabalho não for bem executado, não é possível dar o diagnóstico, a gente sabe disso. Portanto, a gente participa disso ativamente, né? Nós somos participantes aí desse diagnóstico, desse laudo, e por isso que temos que estudar cada vez mais e fazer com que cresça, para que a partir do momento que a gente entrega isso para a sociedade, que somos um nicho que antigamente era desconhecido, mas que agora está sendo conhecido, então isso agrega valor, né? Porque até pouco tempo atrás a pessoa não sabia que ela ia lá tirar a vesícula, o apêndice, enfim, que isso ia para um laboratório de anatomia patológica. Ela achava o quê? Que o clínico passou pelo clínico e parou ali, entendeu? O clínico é tudo, né? Então a gente já quer entregar esse valor, esse conteúdo de valor para a sociedade, para que a nossa profissão seja reconhecida, e isso é um dos objetivos, assim, do Stolives. Eu gosto demais de ver currículo, todas as pessoas que eu chamo, eu gosto de ir lá dar uma olhada no Lattes, porque eu sou apaixonada por ver currículo. Eu falo para eles, vocês já fizeram seu Lattes? Entendeu? E aí eu vi que você fez tecnologia da informação por 2 anos, né? E aí eu falei, essa inovação, ela não vem do nada. De inovação, a pessoa sempre teve, né? E conta um pouquinho desse curso, assim, e se você utiliza, né, conceitos desse curso, enfim, atualmente aí para tua rotina. Sim, eu fiz tecnologia da informação concomitante com o ensino médio. Foi uma coisa que minha mãe fez comigo que eu não entendi muito por quê, porque eu sempre quis trabalhar na área da saúde, e ela falou, não, você vai fazer informática, porque informática é o que vai dar dinheiro. E aí eu fiz concomitante com o ensino médio, foi o primeiro, segundo e terceiro ano todo fazendo ele. E assim, eu uso bastante coisa, foi muito importante para mim ter feito esse curso. Hoje em dia eu agradeço a minha mãe por ter feito, porque existe muita coisa de lógica que a gente aprende lá, que a gente acaba adaptando a nossa rotina. Existe muita coisa para mim que trabalho também na parte administrativa, que, nossa, é super importante saber como usar todas as ferramentas, e com certeza ajudou muito. Acho que é bom ter formação em outras áreas, algumas vezes, para a gente ver um pouco de fora e ter uma visão mais ampla do que a gente pode fazer, né? Achei fantástico. Essa sua experiência agora, né, gerindo o laboratório também, você acha que isso despertou em você um lado que você não conhecia, uma coisa que pode, no futuro, você se especializar e ter o seu próprio empreendimento?
Sim, eu tô de verdade apaixonado pela área de gestão. Eu adoro uma burocracia, eu adoro resolver uma burocracia. Outro dia eu tava tendo problema para comprar ácido nítrico para descalcificar e eu fiquei assim, graças a Deus eu tenho um problemão para resolver, vamos lá, vamos fazer o cadastro no exército. Eu tô Ler amando muitos papéis, né? Sim, eu adoro fazer isso. Eu tô até pensando em, talvez mais para frente, depois quando eu tiver com um laboratório mais estabelecido, entrar numa empresa diagnóstico maior para conseguir um cargo de gerência, alguma coisa do tipo, para me inteirar mais sobre esses passos e crescer mais dentro da empresa também e mantendo meu negócio concomitante, né? Porque não é uma coisa que vai me demandar extremamente tempo assim. Uhum. E aí tô aí estudando as possibilidades, mas eu tô gostando muito da gerência. Há de chegar o dia em que eu vou largar a aposentada técnica e ficar só na gerência. Só na Gente, burocracia. achei uma pessoa que ainda pensa em se aposentar. Não, Em uma das me áreas, né? aposentar da técnica, não aposentar e ficar botar a perna pro alto, não, Não, porque isso aí eu é acho que só com 120 anos. fantástico. Não, porque eu já comecei a trabalhar tarde, né? Assim, já não comecei cedo, né? Eu vejo que pessoas começaram muito mais cedo que eu. Então, na hora que eu faço o cálculo, e hoje eu compreendo, né? E aí foi uma das decisões que eu cheguei àquela fase assim, eu continuo numa empresa, né, fazendo meu trabalho e tal, ou eu vou para o meu negócio, porque chegou um momento que você tem que escolher, porque seu negócio ele começa, enfim, ele começa a crescer e você quer que ele cresça, né, e ou você fica, né, trabalhando em um lugar bom, que você tem ali o seu garantido, que você tem benefícios, enfim, Uhum. né? Que você tem todo esse cuidado. Aí chega uma hora que daí você tem que decidir. E de repente eu me peguei pensando nisso. Falei, nossa, eu posso continuar aqui nesse trabalho que está muito bom e tudo, né? Só que eu fiz o cálculo de quanto eu demoraria para me aposentar, e aí eu falei, não, eu vou empreender mesmo, porque é o que eu gosto, eu adoro empreender, e aí foi um dos critérios que eu usei para decisão, porque eu vi que ia ser bem difícil eu me aposentar, porque eu já comecei tarde, né? Assim, a vida de trabalho mesmo, né? Então eu falei, não, agora eu vou. Nesse momento eu escolhi empreender, né? Não sei se eu, de repente eu volto aí para uma empresa e tal, não sei. No momento eu falei, eu usei esse critério. Aí quando eu ouvi você falando, não, porque eu vou me aposentar, eu falei, gente, que fantástico. Alguém acreditando que vai se aposentar, porque eu faço isso para a equipe, eu falo, gente, vocês têm que empreender, porque não vai aposentar, entendeu? É um problema que a gente tem na pesquisa, né? Que a gente passa 6 anos trabalhando pra caramba, ganhando um pouquinho, e aí no final a gente vê, caraca, deixei de contribuir 6 anos, o que que eu vou fazer agora? São mais 6 anos que eu vou ter que trabalhar. Aí lascou. Não, e sem contar quando você fala, né, que você é pesquisador e a pessoa pergunta aí, trabalha no quê? É. Amigo, Esse é um problema que eu tenho trabalho assim, da madrugada até a noite. Esse é um problema que eu enfrento nas duas áreas. Ou eu falo que eu sou biomédico e as pessoas perguntam o que isso faz, ou eu falo que eu sou pesquisador e as pessoas perguntam o que isso faz. E aí a hora que você fala que setor, anatomia patológica, piora tudo. Porque é muito engraçado quando a gente conta isso para os nossos pais, pessoas que estão perto da gente, né? E aí eles vão contar, vão falar, porque pai adora falar do filho. E aí eles vão contar o que a gente faz. E eles começam a se enrolar de uma tal forma que assim, é muito engraçado. Eu ouvi eles falando, assim, nossa, será que é isso que eu faço? Assim, outro dia eu tava vendo, aí depois minha mãe até desistiu, então, esses negócios é da área da saúde, é de biólogo. Ela não concluiu, acabou assim, entendeu? É num laboratório, né? Trabalha ali num laboratório. Entendeu? É muito engraçado, assim. A gente passa por umas coisas, mas isso vai mudar, isso vai mudar. O Histolive está aí para mudar, as pessoas estão compartilhando melhor, acho que a tecnologia vai ajudar muita gente a crescer e a divulgar melhor o trabalho agora. Eu acredito muito nisso. E eu acredito também muito nisso
porque eu lembro da primeira vez que eu fui no congresso em 2017, que eu não conhecia absolutamente ninguém, e aí do nada surgiu um grupo de WhatsApp, surgiu um grupo no Facebook, surgiu um grupo não sei aonde, e todo mundo já se conhece, todo mundo já troca conhecimento, todo mundo já tem alguma dúvida, manda lá, e eu acho que isso está sendo muito importante para o crescimento da nossa área. Com certeza. Fantástico. Eu também acho que os grupos, eles vêm aí para movimentar, um tira dúvida com o outro, e isso é muito bom. Oportunidades, né, de emprego, networking, que isso é muito mais, mais do que a oportunidade de emprego, porque a gente acaba se conectando e fazendo parcerias e fazendo projetos, né? Aproveito aqui para deixar em aberto, assim, que o Stolives quer fazer várias coisas com você, porque a gente vê que você é extremamente estudioso e gosta também de colorações especiais, enfim, de técnicas e melhoramentos, né, como a gente pode melhorar para o colaborador, né, porque sabemos que hoje enfrentamos essa questão também da insalubridade, que a gente acabou falando rapidamente aqui. Então, o técnico, muitas vezes, ele não está bem instruído e acaba, enfim, se contaminando, tendo muito barulho, ou então cheirando, né, assim, toda a carga aí de formol, xilol, álcool, e a gente tem batido nessa tecla também que precisamos nos cuidar, porque cuidamos de pessoas indiretamente, cuidamos de pessoas, e precisamos nos cuidar, precisamos estar bem para poder realizar o trabalho. Então, a gente agradece demais, assim, ter esse tempo gostoso de conversa, de café virtual com você, e esperamos que possamos fazer muito mais coisas, parcerias. Vi que você gosta de publicar, e é uma das coisas que eu levanto também, que o pessoal da área técnica publica pouco, porque a gente sabe que alteração na bancada, isso é feito todos os dias. Né? Alguém faz um melhoramento, não, isso aqui fica melhor assim. Ah, não, já vamos fazer HE e guinça numa lâmina só. Então, tem várias coisas que esses melhoramentos, eles são feitos, né? Porém, a gente não registra o que a gente faz. Eu vejo que você tem essa preocupação da publicação também, que é uma das coisas que a gente se preocupa e que queremos aí ter um projeto, um nicho, uma aba aí do Stolives para trabalhos científicos dos técnicos aí que têm feito muita coisa, porém ainda não é tão divulgado, não é publicado. Então a gente agradece ao ouvinte que tem, assim, realmente participado do Café com Stolives, tem escutado, tem nos dado sugestões, né? Lembrando que o próximo pode ser você, porque a gente quer chamar várias pessoas assim, para poder conversar, para ter essa experiência, trazer a pessoa para falar um pouco da sua biografia, da importância do trabalho. Quero agradecer a equipe Stolives, que faz um trabalho excelente. Malu, Alessandro, muito obrigada. E, Jonathan, não tenho palavras para agradecê-lo. Muito obrigada. Eu fiquei extremamente satisfeita em poder fazer esse momento aqui com você, relembrar o momento de congresso, que eu estou morrendo de saudades também de congresso, e muito obrigada por tudo e pela sua participação. Obrigado a vocês, gente, foi maravilhoso estar aqui, vamos manter isso aí para frente, e se tudo der certo, esse artigo vai estar pronto para apresentar no Congresso Internacional. Legal, ótimo. Torçamos. E é isso aí, gente. Se vocês precisarem de alguma coisa, se os ouvintes precisarem de alguma coisa e quiserem me escrever também, eu tô super aberta. Estamos aí para ajudar todo mundo da forma que a gente puder, né? Você quer deixar seu e-mail pro ouvinte? De repente tem alguma pergunta, você quer deixar o e-mail? Pode ser, isto, de histologia, jonathan, com th, @gmail.com. E aí podem me escrever à vontade, gente. Juro que eu respondo. Legal, ótimo. Obrigada pela sua disponibilidade, viu? Obrigada a vocês, gente. Obrigada, Jonathan. Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.